Ok, ao vivo. Vamos lá, vamos ver se agora dá certo, né? Tá aí o Léo, vamos dar o ok aqui. Grande Léo! Valeu, Léo, boa noite, Léo, seja bem-vindo. Ao vivaço, como o pessoal tá entrando aí, vamos ver quanto tempo aí que a minha bateria vai permitir aqui, que eu não estava prevenido para o celular. Mas é isso aí, galera. A gente não conseguiu estabelecer esse contato aí no Facebook, já avisei lá e transferimos aqui para o Instagram. Nosso convidado hoje é o Léo Feragon, ele que é jornalista, ilustrador e responsável pelo portal aí Mundo dos Mascotes. Inclusive, deixa eu me posicionar aqui só para vocês verem, ó, essa camisa aqui, esse desenho aqui foi do Léo, ó. Em É isso 2015, aí. se não me engano, aí, ó, os mascotes dos clubes de Uberaba. Ô, Léo, primeiro, muito Hum, obrigado aí por aceitar o convite. Peço a você que inicialmente faça uma breve apresentação aí do seu trabalho, da sua trajetória, para a gente começar a falar dos mascotes em si. Seja bem-vindo. é isso aí. O pessoal que está acompanhando a gente, né, agradecendo aí. Pedir desculpa, né, por a gente não conseguir fazer lá na outra plataforma. Não sei se foi alguma coisa aqui da configuração do meu celular, enfim, ou alguma coisa que eu não soube às vezes configurar, mas a gente por aqui agora pode bater um papo, né? Até esclarecendo, o Wagner anunciou lá, né, Léo Gomes e tal, e aí de repente ele fala Léo Fragon, né? O que é isso? Aí já explicando o pessoal também, né? O que aconteceu? Isso aí era um pseudônimo que eu ia utilizar, né? A ideia era utilizar esse pseudônimo em um livro, um futuro livro, que eu pretendia escrever, alguma coisa de ficção fantástica, né? E eu estava guardando esse pseudônimo. Mas aí, eu divulgando e tal no meu Instagram, eu vi que ele estava muito grande, né? Ele Hum, estava leo.gomes.jornalista. Aí eu falei assim, vou hum, dar uma encurtada e vou pegar logo o pseudônimo que eu tinha aqui, né? E vou dar uma encurtada. E aí, né, o pessoal fala, então de onde que veio o Feragon? Né? Na verdade, é a junção dos meus dois sobrenomes, né? Que no caso o Gon é de Gomes, né? E o Fera vem de Ferreira, né? Peguei o inicinho ali, o final, Fera, Feragon. Para brincar um pouco também com Aragon, ali do Senhor dos Anéis, né? Tô Então fera, vem daí. literalmente fera. E tem uma sonoridade boa. Logo que eu utilizei, o pessoal começou a falar Feragon, pegou e tal. Falei, beleza, então vou usar, vou utilizar então. E Essa aí, camisa né, que você só. está usando aí pode ser uma camisa dividida ao meio? Isso, exatamente. Eu tô com um tripé aqui, eu vou até girar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. É do Cruzeiro e do Atlético, uma camisa especial aqui do Mundo dos Mascotes, né? Aqui, ó. Feio, Feito hein? do canal. Então, eu tenho outras também ao longo aí do quem acompanhar o canal. Deixa eu voltar aqui, né? Ver o rostinho. Quem acompanhar o canal depois vai ver outros vídeos eu com outras aí. Mas essa Palmeiras e aí, com essa camisa aí Corinthians. nas ruas aí, não dá briga, não? Pois é, eu saí uma vez com ela na rua, não deu, chamou atenção, Chamou né? O atenção, com pessoal não entendia certeza. muito bem, ficava vendo, então acho que funcionou pelo menos o fator da curiosidade aí. Pois é, mas eu te interrompi, fica à vontade aí. Você que é Isso, jornalista, não, ilustrador. tranquilo, eu ia só concluir, né? Como você disse, sou jornalista também, como você também o é aí, e também trabalho várias facetas da comunicação, atualmente como gerente de marketing, né? Do Monster Concurso, a empresa que eu trabalho de concursos públicos, fazendo um jabá aí para a empresa, né? Mas enfim, sou jornalista lá e também gerente de marketing, e trabalho como ilustrador eventualmente, né? E agora muito nos últimos 10 anos pesquisando aí, especialmente os mascotes do Brasil e do mundo aí. Você Né? fala de Coronel Fabriciano. Falo de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, aqui no Vale do Aço, né? Trabalho aqui em Patinga, que é colada, cidade colada, é o Vale do Aço aqui. Eu sempre me lembro do social, né? Existe um outro clube além do social aí na cidade? O profissional é o social, que na verdade está até afastado no momento, né? Mas já disputou aí a primeira divisão do Campeonato Mineiro algumas vezes. No momento ele está licenciado, afastado realmente, ele chegou à terceira divisão e aí depois parou de disputar, mas ele é o principal, realmente, titular oficial, né? Que existe aqui, profissional, os demais são times amadores. É o Saci? É o Saci, é o Saci. Assim como o Internacional de Porto Alegre, né? Temos também aqui o Saci, aqui em Fabriciano. Ô, Léo, e quando que você começou a ter o interesse, assim?
por estudar os mascotes, não ficou só naquela curiosidade, passou a aprofundar essa questão aí, e logo de cara você já emendou criando o mundo dos mascotes, ou primeiro ficou mais na pesquisa e depois que veio o canal? Não, não, passou um tempinho, né, para que eu pudesse criar um pouco o canal, porque a ideia era escrever um livro, né? Eu, como Uhum. escritor também, tenho 2 livros lançados, físicos, e um e-book também, e a ideia era fazer um livro físico, né? Então, a ideia era pesquisar durante um ano e depois escrever um livro. Só que o assunto era muito vasto, era muito denso e tomou uma dimensão muito grande, né? Então eu passei a pesquisar mais e mais e mais e querer saber a origem, até que eu vi que era difícil realmente editar um livro, né? Com a quantidade de informações, eu teria que fazer recortes. E até hoje eu estou pensando em como fazer esse recorte para esse livro, mas eu estou mais na pesquisa mesmo, de querer saber alguns detalhes. E só depois ali, isso foi em 2010, ou seja, já tem 10 anos que eu pesquiso sobre mascotes. Em 2010, eu me interessei sobre esse assunto, que começou não como livro também. A ideia era fazer uma reportagem, eu fiz uma reportagem para o jornal, falando dos mascotes do Campeonato Mineiro de 2010, e me interessou muito, né, saber que o Mangabeira ali, que era um dos grandes, talvez um dos maiores criadores de mascotes aí do Brasil, ele criou a maioria dos mascotes mineiros, né? Do Galo, o Galo do Atlético, né? A Raposa do Cruzeiro, o Coelho do América e outros. Então eu falei assim, não, que interessante, né? Vou pesquisar um pouco mais sobre esse criador aí, sobre os mascotes dele. E aí surgiu o interesse sobre os mascotes, e depois veio a ideia do livro, e depois o canal, alguns anos depois. O canal, então, ele é de 2016, tem cerca de 4 anos que existe o Mundo dos Mascotes no YouTube. Como que era o nome do Mangabeira? Era Piero 7, alguma coisa assim? Piero Sete, exatamente. Fernando Piero Sete é o nome dele, né? Uhum. Um cartunista aí que nasceu em 2010, 1910, né? E morreu em 2004. E o primeiro contato que eu tive com você, se bem me lembro, foi quando você ilustrou os mascotes da segunda, entre aspas, terceirona, né? Se não me engano, em 2012, para o portal do. Me fugiu o nome agora, acho que Segundona Mineira, né? Segundona Mineira, isso, Isso. exatamente. E você fez. Aquele foi o primeiro trabalho que você fez, ou você já tinha ilustrado para outros veículos? O Segundona Mineira, em termos de trabalho, Vitor, né? assim, públicos, né, publicado e tal, eu acredito que tenha sido o primeiro mesmo, Uhum. se não me recordo a memória. E aí depois eu vi que fui identificando, fui estudando, fui vendo alguns times que às vezes não tinha mascote, e aí Isso. fui fazendo um trabalho mais de profissional no sentido de procurar aquele clube, oferecer um mascote, ilustrar, e aí fui desenvolvendo um pouco mais esse trabalho. Mas eu acho que o Segundona Mineira realmente foi uma grande oportunidade ali, né, que eu tive, que na verdade, né, eu conheci, que você também, né, conhece, o Vitor, né, o Isso, Vitor do Segundona Mineira, de Juiz de Fora. Eu Uhum. conheci ele através de uma promoção que eu participei, se eu não me engano, do Facebook, alguma coisa assim, que ele estava sorteando uma revista histórica de um clube, e eu participei e ganhei essa promoção. E aí eu passei a conhecer um pouco mais do trabalho dele, e então a gente, né, acabou fazendo essa tabelinha aí, essa parceria, que eu pude ilustrar os Uhum. mascotes da Segundona Mineira daquela ocasião, né? Eu não me lembro, acho que 2012, alguma coisa assim, e pude também fazer, né, as ilustrações e a história. Eu sempre gosto de pesquisar a história mesmo, então eu fui contando a história de cada mascote ali. E teve um ano, acho que por essa época aí que eu até adquiri pela internet, você criou um mini álbum do Campeonato Brasileiro na ocasião, né? Não foi isso Sim, mesmo? exatamente. Aí já era 2013, se eu não me engano, uma época até que o Palmeiras não estava no campeonato, Exato. né? Ou seja, o porco ficou de fora desse álbum. Exatamente, o porco ou o periquito ficaram de fora do álbum, e eu Mas tinha o fiz esse Goiás, álbum se não me somente com engano. mascotes. Oi? Mas tinha o Goiás nessa época, se não me engano, que é o Periquito que Tinha eu lembro. O Goiás fez as vezes aí do periquito, né? E ocupou o lugar lá, mas realmente foi um álbum bacana. Sim. Um álbum, inclusive, que eu tenho edições ainda até hoje, né? Aqui, Uhum. alguns colecionadores, grandes colecionadores, compraram esse álbum comigo.
E foi bacana, foi um trabalho muito legal que a gente fez aí. Sei. Eu me inspirei em bastante, assim, na simplicidade da coisa, porque às vezes a gente acha que é uma coisa extraordinária, assim, nossa, como que eu vou fazer? Mas você foi um dos que me inspirou a fazer, não de mascotes, mas o álbum dos jogadores aqui do Campeonato Amador de Uberaba. Bacana. Para quem está Oh, chegando agora, bacana estamos saber disso. conversando com o Léo Feragon, o papo é sobre mascotes. Essa live transferimos aí do Facebook para o Instagram, com apoio da DDA Malharia, dos Sorvetes Perfeito. E olha aqui, ó, no ano passado, o Replay lançou essa edição aqui, ó, vamos tirar aqui o reflexo. E o Show de pessoal bola a edição. o pessoal que acompanha o replay há algum tempo já está familiarizado aí com os traços, com os mascotes do Léo. Só que essa edição aqui trouxe todos os mascotes das primeira e segunda divisão, no caso do ano passado. Para quem não conhece aí, ó, só para visualizar aqui, quem quiser ainda tem essa edição em estoque aí. E aqui no caso de Uberaba, a gente vai chegar lá, a gente também criou alguns mascotes de times que não tinham. Mas, Léo, aqui no Brasil, o Mangabeira, aqui em Minas é praticamente assim, 90%, os principais mascotes, não só ilustrados, como criados, igual você falou. Havia algum motivo de se escolher aquele mascote, né? A astúcia da raposa, dos dirigentes, aquela história toda. Mas fora de Minas, no Brasil, vocês têm conhecimento se tem algum outro criador, como existiu o Mangabeira em outros estados? Exatamente. Então, o que que acontece? Eu pesquisando um pouco também, a minha pesquisa fora do Brasil não é tão aprofundada ainda, né? Até porque eu tento desvendar um pouco o que aconteceu aqui e aí ir pegando depois os ganchos para ir para fora. Mas o que eu descobri até hoje, nesses 10 anos de pesquisa, é que tudo leva a crer que provavelmente o Mangabeira realmente é um dos maiores, talvez o maior criador de mascotes. Por quê? Porque ele ficou, digamos aí, 4 décadas desenhando no estado de Minas, né? Uhum. Ele começou em 1945 no Folha de Minas, já em 1946 ele transferiu para o estado de Minas, e aí ficou os anos 40, 50, 60 e se aposentou nos anos 70. Então, ao longo dessas 4 décadas, ele desenhou mascotes de todos os clubes que passaram pela primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então, realmente, assim, é um trabalho extraordinário. E aí, pesquisando, né, eu consegui achar, por exemplo, 2 obras que merecem uma atenção. Eu não vou me recordar agora o nome dos autores, pelo menos um tem um nome realmente de um cartunista, mas é um italiano. Um jornal italiano, onde ele passou a criar também alguns símbolos, né? Sugerir alguns símbolos, mas eu não tenho ainda uma pesquisa aprofundada de quais desses símbolos pegaram e quais desses símbolos permaneceram, né? Como é o caso do Mangabeira, que vários pegaram e vários permanecem até hoje como símbolo oficial. Mas foi uma gama grande também. E tem também um exemplo de mais ou menos uns 60 mascotes. Esse eu não sei o cartunista, mas pelo traço parece um mesmo cartunista, o mesmo desenhista, que são mascotes do campeonato inglês, que foi, na verdade, apelidos. São apelidos que ele pegou do time, e aí ele foi ilustrando esses apelidos, então a gente pode considerar como mascotes, né? Então, assim, são 2 trabalhos que merecem uma atenção, vou pesquisar um pouco mais, que podem se aproximar ao feito do Mangabeira, mas acredito que não deva chegar aos mais de 90 mascotes que o Mangabeira foi ilustrando ao longo dos tempos, né? No Brasil, você considera que o Mangabeira é o suprassumo? Sim, provavelmente sim. Porque se você for pegar os pioneiros, né, você tem ali 1920, 1930, começou alguma coisa num jornal que era Ítalo Paulista, que é o Il Pasquino Coloniale, um jornal feito por italianos em São Paulo, as primeiras representações, né? Depois você tem a Gazeta Esportiva, que chega com algo mais incrementado sobre os principais times já em 1930. Em 1940, tem um cartunista chamado Nido Borges, que ele dá talvez o boom para os mascotes, porque ele faz um traço muito bonito, colorido para a época, né? Um dos primeiros coloridos assim do jornal da Gazeta, e aí ele meio que impulsiona os demais. E aí, acredito eu, que foi ele que fez com que o Rio de Janeiro, né? O Mário Filho, que era o dono do Jornal dos Esportes no Rio de Janeiro,
fez com que ele fala, opa, a gente precisa de mascotes no Rio também. E aí, não sei porquê, ninguém sabe porquê, até o Flávio, que é um grande pesquisador, historiador também, formado em história, pesquisa sobre os mascotes do Lorenzo Molas, que é um argentino, que o Mário Filho, né, trouxe lá da Argentina para o Brasil para criar os mascotes gaúchos. Só que ele ficou pouco tempo no Brasil, digamos, juntando ali uma década, talvez, ele não chegou a ilustrar muitos mascotes, muitos times, né? E depois temos Minas Gerais em 1945 e temos Rio Grande do Sul em 1946 e depois começa o movimento em outros estados. Então, assim, você vai pegar esse desenvolvimento, você vai ver que os demais não perduraram por muito tempo, foram trocando ali um pouco de cartunista, e também não teve, alguns anos nos outros estados, não teve um desenvolvimento. Já em Minas Gerais, o estado de Minas, de forma ininterrupta, né, ele foi desenhando os mascotes que surgiam. Então, por isso, o Mangabeira, por ter ficado 4 décadas, e pelo estado de Minas ter feito isso bombar durante 4 décadas, Minas Gerais acabou sendo realmente o grande celeiro dos mascotes ilustrados, né? Então, se você for pegar o desenvolvimento dos ilustrados, realmente Minas, eu acho que sai na frente aí dos outros estados em relação a isso. Ô, Léo, explica pra gente qual que é a diferença entre mascote, símbolo, apelido, ou até mesmo escudo, brasão. Não é tudo a mesma coisa, né? Porque às vezes a pessoa chama o galo, acha que o galo é o símbolo, mas o galo não é símbolo, é mascote. Como que é essa nomenclatura? Exatamente, há uma diferença aí, né? E isso é muito interessante observar, porque se você for pegar a palavra mascote, o que é um mascote? Necessariamente, ele é uma representação simbólica para uma agremiação, para um clube, para uma empresa. Então, o mascote, ele tem que ser um desenho, ele tem que necessariamente ser um personagem, né? Então, às vezes, um time, se você for pegar, por exemplo, lá no início do futebol, no início da popularização do futebol, 1920, 30, era muito comum os times já receberem apelidos. E isso é um vídeo até que eu vou fazer ainda para o canal Mundo dos Mascotes, contando um pouco sobre essa história, porque os apelidos, no início, surgiram como por causa das cores. Então, você tinha, por exemplo, você tinha os times que jogavam de verde, eram os periquitos, os papagaios. Os times de amarelo eram os canarios. Os times de vermelho, geralmente, eram os diabos rubros. Aí sai um pouco dos bichos, né? Vai para essa figura mística, os diabos rubros. E temos também os times de azuis, eram os azulões. No caso aí, Uberaba, a gente pode até falar um pouco mais, era outra figura, né? Eles adotaram outra figura para chamar os times de azuis. E temos os pretos e brancos, que eram os carijós, né? Geralmente os times de preto e branco eram apelidados de carijó. E aí a gente pode destacar por exemplo, pelo menos dois grandes aí de Minas, que é o Atlético Mineiro, que era chamado de carijó, então quase que ele ganhou um índio como mascote, né? Só que o editor, né, do Mangabeira, que era o Álvares Silva, ele falou, olha, desenha aí um índio para o Atlético. Só que o Mangabeira já tinha pensado, já tinha dentro da grande conhecimento clássico que ele tinha, né? Ele pensou, eu vou usar ali os animais apenas. Só vou usar animais, né? Enquanto o Rio de Janeiro e São Paulo estavam usando muito pessoas, formas humanas, né? O Mangabeira falou, não, vou usar somente animais. Provavelmente por causa do conhecimento clássico que ele tinha ali das fábulas e tudo mais, né? Ele usava muito isso, então ele foi sagaz ali e usou somente os animais. Então, ao invés dele pegar o índio carijó, porque o Atlético já tinha esse apelido de carijó, mas era por causa do índio carijó, né? Essa palavra carijó, ela significa retirado do branco. Em outras palavras, significa mestiço. Porque os índios carijós, que eram ali no sul do país, eram os índios que eram os mestiços, né? Ou seja, os mamelucos, filhos de indígenas e de brancos. Eles eram, portanto, meio que preto e branco, né? Não eram negros e brancos, mas eram índios e brancos, portanto, carijós. E aí ele recebeu, né, essa ideia do editor e falou, não, vou desenhar então um galo no carijó. Né? Existe até uma coisa que circula muito aí, falando que há uma possível história do galo de briga, das rinhas. Essa história
né? É uma história que é bastante difundida. Bem, como pesquisador, eu tenho que me ater aos registros. Os registros que eu possuo de entrevistas do Mangabeira, ele nunca teria dito isso, pelo menos o que eu conheço, tá? De repente, aí, se tiver alguém aí que tem algum registro documental, né, do Mangabeira falando algo do contrário, que tem realmente a ver com a rinha, pode falar. Mas assim, o Mangabeira, de fato, ele fazia várias conexões. Então pode ser que ele tenha pensado também, porque a rinha era liberada na época, pode ser que passou alguma coisa. Mas assim, eu nunca vi nada de fato registrado que ele tenha se inspirado nas rinhas. A primeira questão, ele já disse isso na Placar, fez uma entrevista Placar, era que realmente era por causa das cores, por causa que ele já era chamado de Carijó, então escolheu o galo Carijó, né, e não o Carijó como o editor pediu. Né? Então, veja que interessante também, inspirado nas cores aí. O outro exemplo é o Tupi. O Tupi, o próprio site do clube diz que por causa de um fundador, o Antônio Maria José, que era apelidado de Carijó. Mas a minha teoria, isso eu já pesquisei também, já falei até para os dirigentes e tal, e já conversei com o historiador do clube, eles não têm nenhum registro que comprovem que o Carijó, né, o fundador, ele inspirou esse mascote para o clube. E meu palpite é que seja realmente o contrário. Ou seja, o Antônio Maria José ganhou o apelido de Carijó por causa do time, e eu tenho registros aí de 1930, 31, que já mostram que o Tupi, de Juiz de Fora, né, tinha esse apelido de Carijó. Então, tudo indica que foi como os outros, é uma questão padrão. Os times que jogam em preto e branco tinham esse apelido Carijó, e aí isso deve ter influenciado também o apelido do fundador, né? Você com o site, o YouTube, que é um canal já, né? Esses dias eu estava vendo os times que torcem os personagens da Turma da Mônica. Gostei. Sim. Você está com o canal no YouTube, com esse conteúdo chamado Mundo dos Mascotes, desde quando? Desde 2016. 16. Foi a primeira. Isso. Bacana. E, Léo, como que vamos supor assim, entre aspas, eu acho que cada caso é um caso, mas na regra geral, surge um mascote, vamos supor, o Mangabeira criou um, ou o outro cara criou outro. Aí o clube, entre aspas, adota, a torcida adota para que fique, entre aspas, também oficial, porque hoje em dia pode-se falar de mascote oficial, mas antes não era assim, né? Já houve casos famosos também de um mascote que, entre aspas, não pegou e mudou. A gente sabe lá das histórias do Popeye, etc, né? Sim. Depende da aprovação mais da torcida ou mais uma aprovação oficial da agremiação? Ah, bacana. Então, inclusive, isso completa a pergunta que você fez anterior, né? Que eu dei muitos dados, talvez eu não sei se eu respondi totalmente, mas você perguntou sobre o símbolo, né? Então, a gente falou de mascote é um símbolo. O apelido talvez não seja um símbolo. Então, quando o apelido é uma forma de nomear, como um nome. Um nome de uma pessoa não é um símbolo dela, é uma forma de nomear, né? Então, o apelido ele entra como um símbolo. É um mosqueteiro, mas o apelido é Timão. Um exemplo. Exatamente. Então, por exemplo, a gente falou do Galo, do Atlético, né? Ele tinha um apelido de Carijó, depois ele recebeu um mascote diferente do apelido, que era o Galo, e hoje ele é apelidado como Galo também, né? Ou seja, é um exemplo de que o mascote inspirou um apelido. Na maioria das vezes, o apelido inspira o mascote, que a gente explicou também, que eu falei sobre, por exemplo, o periquito, né? O palmeirense era chamado de periquito, porque jogavam de verde, e isso inspirou o mascote dele, que foi o periquito, e depois mudou para o porco, enfim. Então, assim, no caso do mascote, ele é o símbolo, né? Ele é um símbolo visual e tudo mais, como a gente falou. Um apelido, ele é textual, então é diferente. Mas o que acontece? O mascote, ele simboliza o clube, né? Então, assim, surgem de maneiras diversas. Podem ser, por exemplo, a questão como eu disse, as cores, pode ser o apelido, enfim, são várias formas que surge um mascote aí que representa um clube, né? Então, as pessoas fazem essa confusão com relação ao que seria mascote e tal, o que seria apelido, mas o mascote, ele pode ser, como a gente falou, ele é diferente, né? Ele pode ser diferente,
E com relação à oficialidade dele também, ele tem diferenças, né, com relação à oficialidade. Então, o que acontecia muito antes? Hoje em dia, né, um clube, quando ele surge, ele já, de cara, ele adota um mascote. E isso, às vezes, é um erro. Porque o mascote, ele sendo um símbolo, o símbolo ele tem a sua força própria. Então, muitas vezes, um símbolo surge do nada, né? Igual meme. Meme, a gente não tem uma lógica para criar um meme. E o símbolo também é da mesma forma. Os cartunistas, antigamente, eles tinham uma inteligência, que eles buscavam uma ideia aqui, uma ideia ali, várias ideias. Quando você junta várias ideias no mesmo elemento, você tem uma grande chance de criar um símbolo forte. É o que o Mangabeira fazia. Ele pegava um elemento aqui, um elemento lá, juntava para sugerir um bicho, e aí ele tinha a genialidade de criar um bicho realmente que pegava. Né? Então ele tinha grande facilidade de criar bichos que pegavam, criar símbolos que pegavam, porque ele tinha a genialidade de buscar um elemento aqui, um elemento lá, pensar bastante, ele pensava muito e sugeria. Né? Então não é do nada, assim, eu quero um leão. Hoje em dia é assim, né? Eu quero leão porque é forte, eu quero a águia porque tem uma boa visão, é forte, é um símbolo de força, e às vezes não pega. Né? Não pega, não é muito forte porque não tem aquela identificação. Né? Então, há essa diferença, né? Aí, explicando a questão que você falou de como surgia. Então, surgia, geralmente o cartunista criava, pensando em todos os elementos, aí ele caía na boca do povo, né? A torcida brincava, achava realmente um bom símbolo, porque encontrava ali vários elementos que realmente deixava como um bom símbolo. Isso era adotado pela torcida e mais tarde o clube via realmente que a torcida toda adotou e adotava como um símbolo oficial. Né? Então, geralmente, tinha todo esse processo. A imprensa sugeria, então o cartunista estava ali junto com a imprensa, né? Era, às vezes, considerado até um jornalista também, o próprio Mangabeira teve a sua fase como jornalista, pois naquela época ele não se tinha fotografia como algo, né, bem fácil de se fazer, então ele ilustrava os acontecimentos, né, no jornal. Vamos pegar aí os anos de 1930, né? Tudo era ilustrado. Então ele saía junto lá com jornalistas para escrever a matéria e ele ilustrava. E isso era estampado no jornal. Então ele era jornalista também. Então o jornalista pensava ali, dava a sugestão, a torcida adotava e depois o time se dobrava, né? A vontade aí da torcida. Né? Então acontecia muito isso. Então olha que curioso. Por exemplo, vamos pegar Atlético e Cruzeiro. Eles adotaram um símbolo oficial muito depois, vamos colocar aí anos 50, anos 60. E quando eles vão contar a história do clube, eles falam que surgiram em 1945. Mas isso foi a data que ilustrou, né? Porque o surgimento, a aprovação foi bem depois. Eles pegam a data de fundação, a data de desenho, mas não foi aceito desde cara, né? Então isso é interessante pensar, né? É por isso que quando eu falo de mascotes, quando eu proponho esse tema, eu sempre considero que há os mascotes não oficiais, que são aqueles propostos meio que, vamos colocar entre aspas, forçado, né, pela imprensa, porque eles estão sugerindo. Então, às vezes nem um torcedor adotou, mas a imprensa está sugerindo. Quando a torcida adota, ele é extraoficial. Por exemplo, o porco. O porco ficou muito tempo como extraoficial, somente o mascote da torcida. E depois ele foi oficializado pelo Palmeiras. Hoje é o mascote oficial do Palmeiras. Dois mascotes oficiais. Né? Foi um mascote da torcida oficializado pelo clube. Então, é por isso que eu considero todo tipo de representação. Não oficial, extraoficial, que é o da torcida, e oficial, que é o da diretoria. O Palmeiras, até aqueles que entram fantasiados, entram com os dois, né, em campo. Exatamente. Verdade, surgiu por causa de uma provocação, então era pejorativo e depois acabou indo para o lado do bem? Exatamente. O porco, né, foi assim. Né, a gente até tem um vídeo no canal, depois vocês podem dar uma olhada lá, né, sobre a história dos 3 mascotes. Inclusive, eu falo dos 3 mascotes do Palmeiras, que tem um terceiro que é anterior, né? Exatamente, a italiana. A italiana. Que foi um achado aí do jornal, aquele jornal italiano que eu mencionei, feito em São Paulo, na década de 20, ele usava muito a italiana para simbolizar o Palmeiras, né? Então, é considerado um mascote, ou seja, um mascote que não foi adotado, talvez, sequer pela torcida, mas que foi usado por um longo tempo pela imprensa para simbolizar o Palmeiras. Então, de fato, é um mascote.
Ô, Léo, né? e você que é ilustrador, você que além dos mascotes faz as suas charges, a gente pode falar, o Léo faz desenho, ou esse é um termo, não é um termo correto? Sim, é um desenho, né? O Desenho. mascote não deixa de ser um desenho. Inclusive, há essa diferença também, né? Existe hoje em dia, quando às vezes fala de mascote, muitos pensam naquele mascote fantasiado, né? É mascote também. Mas é bom se destacar essa questão, né? Existe o mascote ilustrado, existe o mascote que é animador de torcida, né? Então, às vezes, o ideal é andar lado a lado, porque um reforça a identidade do outro, né? Então, muitas vezes, hoje em dia, os clubes estão muito preocupados em fazer um mascote que é animador de torcida, mas não tem um bom desenho. Então, às vezes, aquele animador de torcida, ele não cai muito no gosto popular, porque não tem o desenho para reforçar. O desenho ele é muito interessante porque ele sai no site, ele sai no jornal, ele sai nas redes sociais, né? Não somente o animador de torcida, que é a fantasia, né, digamos assim, mas a ilustração é muito importante. Então, a ilustração do mascote é um desenho, sim, de fato, né? Então, pode ser chamado dessa forma também, né? Léo, no caso da charge, por exemplo, não só de futebol, tem as charges, as caricaturas de política, enfim, que saem nos jornais até hoje. Sim, Eu até comentei com você, acho que essa semana eu estava tentando lembrar daquele Juarez, né, que ilustrava na Gazeta sim. Esportiva. Eu comecei a gostar de jornalismo esportivo, porque meu avô lia a finada edição impressa da Gazeta Esportiva, eu me interessava e sempre tinha a charge ali do Juarez, que eu tenho várias recortadas. A pessoa que cria o desenho, ela tem a inspiração para criar o motivo ali, a sátira, ou existe o caso assim, o editor fala, eu pensei aqui numa coisa, desenha aí para mim. Não, então, geralmente Ou fica tem a os cargo dois do casos. cartunista. Uhum. Eu acho que pode existir os dois casos, mas eu acho que o mais comum realmente ficar a cargo do cartunista. Então ele tem que Pois o estar ligado no que cartunista, está acontecendo para. exatamente, é ele Exato. que tem as ideias e tal. Então, assim, às vezes o editor ele acha que pode ser um bom símbolo e tal, mas o cartunista que está antenado, que sabe passar aquilo para o papel, né, de uma forma que vai causar reflexão. Então, a charge a gente pode dizer que é um gênero, né, um gênero de imagem, né, um gênero até textual, né, a gente pode usar esse termo textual também, porque a imagem também ele pode ser lido como texto, né, pode ser interpretado como uma forma de texto. Então, o cartunista, o que é o cartoon? Ele é o desenho com uma espécie de movimento, né? Ele tem ali, às vezes, em poucos quadros, ou até em um quadro, todo um contexto, toda uma ideia. A gente bate o olho, a gente lê a tirinha ali, às vezes nem tirinha tem, nem balão de fala tem, e É você já verdade. entende, né? Já entendeu o Então, é caso. muito interessante notar que o cartunista ele tem essa capacidade de sintetizar, de simplificar todo um assunto complexo em uma cena ou duas cenas por aí, né? E isso, às vezes, ele pega o mascote, né? No caso do futebol, geralmente ele usa o mascote, que já é uma representação ali direta. Você vê o porco e vê o mosqueteiro, você sabe que é um Palmeiras versus Corinthians, né? Exato. Isso aí você bate o olho, opa, é Palmeiras e Corinthians. O que eles estão fazendo aqui? Opa, não, o Uhum. Palmeiras, o porco aqui tá no chão, então ele se deu mal, o Corinthians ganhou o jogo de ontem. Você bate É. o olho e você já sabe, né? Você já sabe, opa, ele retratou o jogo de ontem, então ele tem o contexto ali. Hoje aqui em Minas, você acha que o principal chargista, enfim, é o Duque? O Duque, gosto muito do Duque. O Duque, inclusive, foi um dos responsáveis por eu ter todo o primeiro acesso ali, inclusive a família do Mangabeira, né? Eu tive por duas oportunidades em Belo Horizonte, e uma dessas oportunidades foi em 2012. Eu visitei a casa de uma das filhas do Mangabeira, conversando lá com a Ieda e também com o seu Edmundo, os dois filhos do Mangabeira, né? E o responsável aí foi o Duque, né? O chargista Duque, em quem eu pude dividir em um ano anterior, 2 anos anteriores a 2012, se eu não me engano, ele teve num salão do livro aqui em Patinga, e a gente dividiu ali, eu fiquei no stand, ele ficou no stand e eu do lado, a gente bateu um papo ali e tal, e aí pouco tempo depois a gente trocou informações, e ele me passou o contato da família e tal. Então o Duque é um dos grandes nomes aí de Minas, sem dúvidas,
Eu gosto muito do Duque. E também, talvez, do Lute. O Lute também seja um bom cartunista que tenha, né, esteja desenhando aí bastante mascotes, né? Mas o Duque, com certeza, talvez seja dos mais conhecidos. Ele desenha ali no O Tempo, no Super, né, que é um jornal bem popular. Então, realmente, ele é bem conhecido. E no Brasil, tem quem que está sendo ou os principais? Eu me lembro muito, como eu falei, depois que eu, entre aspas, migrei da Gazeta para o Lance, eu não gostava muito do estilo do jornal Lance, mas, né, eu lembro que tinha, se não me engano, é o Mário Alberto, que depois foi para a Globo, que tem um... É o Mário Exatamente. Alberto, né? É Mário um dos Alberto, é principais isso hoje. aí. Sim, eu talvez apontaria ele como o principal, porque assim, a gente acaba também ficando com uma referência maior ali no eixo Rio-São Paulo, né? A gente com certeza tem grandes cartunistas aí pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles, na Bahia, em Recife, ou seja, Pernambuco, eles têm, Pernambuco e Paraíba, eles têm um grande apreço pelos mascotes. Eu tive a Opa, oportunidade de conversar com alguns, ou até com alguns familiares, já que alguns já faleceram também. E tem uma grande produção em todo o Brasil, mas a gente fica muito no eixo Rio-São Paulo, e a própria difusão, né, dos jornais, por serem maior no mano. Rio e São Paulo, dá uma visibilidade maior. Então, o Mário Alberto seria, eu, né, colocaria também como um grande nome aí, da atualidade, que vem desenhando mascotes aí, usando esse recurso dos mascotes como um grande carro-chefe. Assim. Ele faz algumas caricaturas também, É. mas os mascotes são um grande carro-chefe dele e pode ser colocado como um grande nome da atualidade. Você teve algum nome que te inspirou ou você foi mais autodidata assim nas suas criações iniciais? Em relação ao mascote, você diz, né? Seus traços? Ah, sim, sim. Então, na verdade, eu gosto de desenhar desde pequeno, desde criança, né? Mas eu acredito que seja mais ou menos ali por volta de 97 que eu me atentei mais pela questão dos mascotes. Porque Uhum. eu lembro que eu começava, eu sou cruzeirense, né? E às vezes vão me bater aqui que eu tô com a camisa do Galo e do Uhum. Atlético, mas como jornalista também eu sou imparcial, né? Lógico. Então não tem nenhum problema com relação a isso, né? Acredito você Ah, também, se por falar de então esporte, você também tem que falar de todos, né? Mesmo, Uhum. mesmo tendo seu time. Mas eu sou cruzeirense e quando eu não era ainda um jornalista esportivo, digamos assim, eu tinha o hobby de desenhar sempre a vitória do Cruzeiro em forma de uma grande charge. Eu pegava uma folha ali A4, fazia Uhum. uma grande charge com o Cruzeiro vencendo aquele campeonato, né, seja a Copa do Brasil, nos anos 90 o Cruzeiro faturou bastante aí, Copa do Brasil, Libertadores, né? E aí eu sempre desenhava ali no pódio o Raposa e os demais ali, né? Cheio de raiva. O Galo, o Coelho do América, o Urubu do Flamengo, enfim, o Porco do Palmeiras. Eu desenhava ali os mascotes. Então foi nessa época que eu comecei a ter o apreço pelos mascotes, mas ainda sem estudar nada sobre. Eu tinha um conhecimento que a grande maioria tem, realmente É. de pegar em charges ali e difundir. Mas foi mais ou menos aí que eu peguei, que eu juntei, né? O apreço pelo desenho e os mascotes, né? E somente depois, quando eu comecei a pesquisar, que eu comecei a me profissionalizar no sentido de desenhar outros mascotes, né? Igual, por exemplo, o Tombense, que é da, né, primeira divisão de Minas aí, enfim, ele também tem o meu mascote como principal mascote ainda hoje, né? Eu criei ali lá para 2000, assim que ele subiu, eu criei o Uhum. mascote infelizmente, assim, eu não criei e ele subiu, né? Poderia ser uma tática, mas ele subiu e aí eu, notando que ele não tinha mascote, eu ofereci e eu fiz então o mascote oficial, que é até hoje o mascote oficial do Tombense, né? E É o alguns Carcará. outros, o Carcará, exatamente. Eu Você que fiz tem um o Carcará com uma Carcará? boina, assim, né? Entendi. Você que teve a ideia de ser o Carcará, o mascote, ou alguém que encomendou para você? Não, não, ele já tinha esse apelido, né? E eu Hum. acredito que até ele tinha uma representação, a única representação que eu conhecia, que tinha até no site do clube na época, no blog, era um blog, acho que nem tinha um site realmente, que era ele não era
um personagem muito bem desenvolvido. Era como se fosse um escudo que tinha umas asas e tinha uma cabeça de carcará. Então era quase um escudo. Eu poderia considerar como um escudo estilizado, porque ele não tinha ali, de fato, pernas né, ou algo mais humanoide ali, como é a característica dos mascotes, né? Seria mais antropomorfizado, né? Ou seja, o mascote é isso, né? Ele tem geralmente uma cabeça de animal com um corpo mais humano, né? Esses são os mascotes mais famosos. E ele não tinha isso, era um escudo ali do Tombense com uma asa e uma cabeça. E aí o primeiro a criar um personagem de fato, né? Fui eu, que pelo menos onde eu tenho conhecimento. Né? Você parece, se não me engano, você meio que resgatou também o mico da Uzipa, foi isso? Estava meio esquecido? Isso, exatamente. Quando eu comecei a pesquisar, e a Uzipa, né, na cidade aqui do lado, a Fabriciana, que é Ipatinga, e aí eu fui pesquisar e eu fui lá para ver se eles tinham esse registro, né, do Mangabeira, e eles não tinham. E aí eu fui pesquisando e tal, acabando que eu achei até nessa viagem de 2012, quando eu fui a Belo Horizonte, eu achei no museu a representação lá do mico, era o mico estrela, né? Então eu pude fazer esse mascote. Aí eu fiz um processo de revitalização, né? Eu ofereci para o clube e tal uma proposta e eles gostaram, compraram a ideia e eu pude revitalizar então o Mico Estrela. Até cheguei a passar para eles na época os arquivos do Mangabeira e fiz então a minha versão do Mico Estrela para o Zipa, né? Que era até verde, né? Isso, eu me recordo. Nós estamos falando com Léo Feragon, ilustrador, jornalista. Você pode acessar depois no YouTube, nas redes. Mundo dos mascotes, muitas curiosidades de mascotes de Minas, do Brasil, de marcas também, não só de futebol. Bacana, eu conheço o trabalho do Léo há bastante tempo. O Léo foi o primeiro a caracterizar, ou seja, a colocar no papel o mascote do Replay, que é o Repeteco. Eu vou até pegar a revista aqui, ó. O Repeteco, vou chegar mais perto aqui, tá aí, ó. É a raposinha. Por incrível que pareça, é uma raposa e é azul, mas não tem nada a ver com o acredite se quiser. O Replay já tinha cores azul e branca, e quando pensamos no mascote, qual que é o símbolo do jornalismo? E é uma coincidência, né? O jornalismo ser a raposa e a publicidade ser o galo. É uma coincidência incrível. E aí escolhemos aí a raposinha para o Replay. Nós estamos aí na live aí com o apoio da DDA Malharia, de Sorvetes Perfeito. O Léo vai passar mais um pouquinho aqui para a gente. Inclusive, gente, aqui em Uberaba tem vários mascotes consagrados, principalmente o galo lá do Abadia, o coelho do Santa Marta, deixa eu ver aqui, o periquito, que é bem antigo também, da Merciana. Tem a questão que foi meio esquecido um tempo, agora estão resgatando mais, o moleque travesso do Fabrício, o jacaré do Beira Rio, e assim vai. E de uns tempos para cá, aí depois que o Replay surgiu, alguns mascotes foram criados inspirados pelo Replay. O do Juventude foi o Pássaro Azulão, que não está nessa revista aqui, porque ele não estava disputando essa edição. E a gente, quando foi criar, eu fiz como o Léo fez, entrei em contato com alguns clubes, tem o mascote, tem, mas não usa, então me fala qual que é. Ou então a pessoa passou falando, então vou trocar uma ideia aqui com a diretoria, aí sim criaram um mascote. Então o Replay teve uma participação aí. Estou vendo aqui a abelha do Pinheiros, que fez inclusive um trabalho bacana, se fantasiaram de abelha no ano passado nos campeonatos, chamou bastante a atenção aí da galera. Ô Léo, e você acha que no Brasil, porque eu até comentei no início, os mascotes pode ser também uma ferramenta muito interessante de marketing. Você acha que o Brasil está meio atrasado aí nessa questão ainda de utilizar os mascotes? Como é que você vê essa comparação aí com as grandes ligas aí do futebol, de outros esportes aí, que a gente sabe que os mascotes têm até nome, né, em algumas agremiações. Sim. Você acha que o Brasil está meio atrasado ainda nesse quesito? Eu acho que sim. Eu acho que, infelizmente, a parte de marketing esportivo brasileira, falando de maneira geral, né, ela ainda é muito aquém, né? Inclusive, eu tenho alguns livros aqui, né, sobre futebol e tal, e eu posso, por exemplo, destacar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, seria o livro, esse aqui, ó, que é Uma Bela Jogada, né, que eu indico bastante para quem gosta de esporte, marketing esportivo, que é do João Henrique Areias, 20 anos de marketing esportivo no Brasil. Né? 20 anos de marketing esportivo
que no caso é no Brasil. O João Henrique Areias, ele é um grande precursor aí do marketing esportivo. Para você ter ideia, ele é o responsável por dar uma sacudida ali quando se criaram o Clube dos 13. E aí ele falou, olha, a gente que se criou o Clube dos 13, então a gente precisa fazer alguns markets aí para poder alavancar isso e fazer funcionar. Então foi aí que ele resgatou os mascotes que estavam esquecidos, né? Desde a década de 60 ali, né, início de 70 eles ficaram meio esquecidos e retornaram em 88 com essa ação do Clube dos 13, com, né, o João Henrique Areias e tal. Ele fez questão de licenciamento de clubes, direito de imagem de jogadores e tal. E até hoje o João tem cursos e tem lives e palestras falando de como o marketing esportivo no Brasil está muito aquém. Muito culpa, né, dessa questão dos clubes ainda persistirem nessa questão de clubística, de associação, né, de não tornar de fato empresas com visões como outras. É claro que a gente tem um outro perfil aqui no Brasil, é preciso ser bem estudado. Mas a questão é que o pontapé para isso é muito demorado, é muito burocrático, e eles acabam meio ficando nesse amadorismo mesmo, que é dos tempos de clube, de associação, né? E você pega lá fora, por exemplo, Estados Unidos, olha que bacana, os clubes se reúnem e toda essa questão de mascotes são pensados juntos, então você pode ver o nível, por exemplo, de fantasia dos mascotes, é o nível por cima, né? Todos têm o mesmo nível, porque eles se juntam e sabem o que o outro vai fazer, combinam o que o outro vai fazer, ou seja, eles promovem um espetáculo para o torcedor, independente, né? Se você tem 20 clubes ali no campeonato, vamos ficar dentro do futebol, 20 clubes do campeonato americano, você vai ter 20 clubes de alto nível, com camisas, uniforme fera, então você não tem diferença de qualidade de uniforme, não tem diferença de qualidade de fantasia de mascote, ou de estádios, tudo nivelado por cima. E no Brasil ainda tem essa coisa da rivalidade do espetáculo. Então, então o meu tem que ser melhor, a minha camisa vai ser melhor, o meu mascote vai ser melhor e que o seu seja pior, né? Eles não promovem o espetáculo, né? Então fica muito aquém. Então, pensando nisso, o que a gente tem? A gente tem clubes brasileiros que exploram pouco esse pioneirismo, né? A gente tem um pioneirismo em termos de ilustração de mascote. Então, a gente tem um atraso muito grande nos mascotes de fantasia, ou seja, enquanto Inglaterra, Estados Unidos, países da Espanha já começaram e já estão bem gatinhados com essa coisa. Eu falei países da Espanha, eu quis dizer, na verdade, países da América Latina, né, que foram colonizados pela Espanha, como Argentina e Uruguai, me desculpem. E a Europa também está aí na frente, né? Então, enquanto esses países eles já estão bem evoluídos em termos de fantasia, estratégias com mascotes em campo, o Brasil está começando agora. Tá até, assim, agora está até dando uma enganteada boa, até clubes amadores, como você disse, estão vendo a importância de se ter um mascote de fantasia, porém estão abandonando as ilustrações. E isso é muito ruim, porque somente quando você tem pode prosseguir. Deu uma caída aí, mas voltou. Acho que o galera tá ouvindo bem, né? Beleza. Cai na live ali, tá ok, né? Então, Aqui tá... só concluindo, é isso, né? Eles aproveitam um pouco o pioneirismo em termos de ilustração, tem que continuar as ilustrações, porque isso reforça demais o símbolo dos clubes, né? Consegue colocar o contexto do personagem também, o mascote que o clube tiver dentro de o contexto do clube, nos jornais, no site, enfim, toda a mídia impressa e digital, o mascote ilustrado ele pode entrar, então não se pode abandonar o mascote ilustrado e investir também no mascote de fantasia, né? Então, o que eu percebi, por exemplo, hoje em dia, o que acontece? Muitas pessoas entravam em contato comigo para falar, você faz fantasia e tal, e eu não faço. E às vezes eu até indicava e tal. E eu passei a perceber um mercado aí, né? E eu observava, diante disso, que as pessoas abandonavam a ilustração e ia somente para o mascote de fantasia. Então, hoje, o que eu faço? Um trabalho de reforçar isso, a importância de você ter o mascote ilustrado e a fantasia, porque acrescenta demais, né,
na divulgação do outro. Então, hoje eu faço um trabalho, não só de reforçar, então, como o mascote da fantasia, ele precisa também do desenho, porque a partir de 3 desenhos, né, frente, costa e perfil, que o desenvolvedor do traje vai criar, então hoje eu faço um trabalho conjunto, né? Os clubes me procuram, algumas empresas me procuram, então eu faço o trabalho de desenvolvimento ali da ilustração e passo então para um parceiro que desenvolve o traje, né? Então assim eu consigo aproveitar o mercado, né? Que as pessoas que chegam até a mim, consigo mostrar a importância dessa ilustração para a estratégia da fantasia também, e assim consigo ajudar o clube nessa estratégia de marketing aí também. Acho que os clubes têm que usar as representações gráficas, Deu uma rede travada social, aí. inclusive para chamar a atenção de criança, de jovem, né? Pegar essa fatia aí. Aqui em Uberaba, eu sempre gostei da história dos mascotes, porque acho que tem relação também com a história do clube em si, ou a história de um certo momento assim. Uhum. E aqui em Uberaba, pessoal, muitos não dão atenção para os dois, nem para os mascotes, nem para a história. Por exemplo, eu fui fazer esse levantamento aqui dos clubes, o cara não sabe que ano que o time foi campeão, não tem o troféu daquele ano, não dá muita bola para a história. Graças a Deus, essa questão, tanto da história, como principalmente agora dos mascotes, consegui aí fomentar, alguns clubes deram a importância devida aos mascotes, como eu falei, alguns criaram, outros até copiaram aí sem dar os créditos, hein, galera? Tem que dar os créditos aí quando pegam os mascotes aí. Mas acho que o pessoal tem que dar mais atenção aí para a questão da história. Daqui a pouquinho o Léo vai falar, inclusive, gente, um clube tradicional aí do futebol amador, que eu perguntei várias vezes a vários dirigentes, qual que é o mascote do clube? Não sei, não, nunca teve um mascote, incrível. Gente, o Léo matou a charada. Ô, Léo, hoje em dia, o ilustrador, ele usa lápis, caneta, ou é tudo digital? Perdão, o final, as últimas frases aí travou e eu não consegui entender. Repete, por favor. Eu perguntei para você o seguinte, hoje em dia, igual no seu caso, ou os grandes chargistas, ilustradores aí dos veículos, eles usam papel e caneta, papel e lápis no caso, ou é mais digital? Não, a gente tem os tradicionais ainda que utiliza, né, ali, geralmente o papel, e aí eles desenham no papel, e depois eles escaneiam esse papel e fazem geralmente a colorização digitalmente, né? Talvez tenha até um ou outro que o próprio Mário Alberto, algumas vezes ele já fez algumas coisas também com pincel e tudo mais, mas hoje em dia até realmente colore digitalmente. Hoje em dia ele faz tudo digitalmente, né? É o que a grande maioria faz. Vai lá, desenha digitalmente, colore digitalmente, mas você tem ainda os grandes cartunistas, grandes nomes aí da Charge, que ainda trabalham nos jornais, né? Que se adaptaram, né? Que às vezes começaram lá no papel, eles conseguiram se adaptar, mas aí às vezes ele prefere fazer à mão, prefere fazer lá no papel, para permanecer o traço dele e tal, e aí ele joga para o computador e colora. Então, talvez essa seja a forma mais utilizada, pelo menos nos jornais aí, né? De que é um misto aí de um e outro. Ô, Léo, e que você tem, assim, qual que você acha que é um mascote, vamos dizer, inusitado, diferente, seja porque é um bicho é um personagem, assim, não muito comum, ou porque a origem dele é meio diferente, tem algum mascote interessante? Eu sempre lembro, por exemplo, da tartaruga da siderúrgica, são bichos, assim, não, igual você falou, o pessoal vai mais de leão, vai mais de águia, né? Tem algum mascote curioso, assim, para você contar pra galera? Tem vários aqui. Bem, então, se a gente for pegar dentro dos que o Mangabeira criou, no Campeonato Mineiro, né? A gente tem alguns até que são clubes licenciados, às vezes viraram amadores e tal, mas você pega, por exemplo, o Metaluzina, né? O Metaluzina foi um clube aí que disputou a primeira divisão de Minas, ele é um tucano, né? Então é algo bem comum. Você tem o Meridional, e aí era o tucano porque ele adotou a cor amarela, então o Mangabeira viu aí nessa cor amarela, uma das principais cores do tucano ali, a questão do bico, né, do papo amarelo que ele tem. O tucano aqui do Também, Uberaba.
O Teve o Mangueiras, Grande por causa Uberaba. da árvore Mangueiras, citaram aqui, ó. Bacana. Exatamente. Então, o Mangabeira achou aí esse bicho pro Metaluzina. Tem o Meridional, que era baseado numa empresa também, né? Eu não vou me recordar agora, o Meridional era de Lafayette, Conselheiro Lafayette, se eu não me engano, e ele era o Tatu, né? Porque a empresa que inspirou, que os jogadores participavam, ele cavava, né? Eles cavavam e tal, era uma empresa de escavação, então ele adotou o Tatu, né? E tem outros, eu tenho, inclusive, você falou, eu vou até mostrar aqui para você. Você falou que, por exemplo, ó, do Juarez Correia. O Juarez Opa! Correia tem um livro que é esse aqui, né? Os mascotes Uhum. do futebol, onde ele traz aqui vários mascotes ilustrados, né? De todos os estados, né? E a gente tem, assim, muitos curiosos, igual, por exemplo, aqui, ó, o Luverdense, né? É o Que é um milho. 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 Até alguns fizeram as outras versões aí e tal, mas o milho é algo bastante famoso aí do Luvertense. A gente tem um, por exemplo, eu não vou lembrar agora, é uma máquina de costura, né? Pra você ver, é o Ah, eu nível que vi chega. mascote. Não me lembro o time É, também. que são muito. Aqui, achei, é o Ipiranga de Pernambuco. O Ah, Ipiranga de Pernambuco, maravilha, vou mostrar aqui, maravilha, hein? é a máquina de costura. Maravilha. Esses Então, aí dá para, como você é muito falou, bacana. informatizar, né? Agora, tem os desafios quando é o peixe, a cobra, aí é mais difícil de representar isso como um atleta de futebol, né? Tem que ter criatividade. Exatamente. Tem que ter criatividade, né? É claro que a gente sempre busca inspirações, né? Para os mascotes aí, né, de Uberaba, né? A gente teve essa oportunidade aí, né? Eu tive a oportunidade de desenhar. A gente teve a cobra, teve o peixe. Eu procurei usar um Eu, pouco de criatividade aí. Você me olha o ajuda aí peixe com os aqui, ó. nomes? Olha o peixe aí, ó. O peixe é porque é da cidade de Água Comprida. O Léo fez até aqui uma espécie de um capacete, não de astronauta, mas um aquário, porque a Água Comprida é beirando ali o Rio Grande, que é a divisa aqui de Minas com São Paulo. E Isso eu aí é acredito como que se gente fosse lá um. era santista também, então acho que ele foi no embalo, entendeu? Mas a gente sempre busca inspiração, né? Nunca é uma criação do nada, né? Esse aí, por exemplo, eu me inspirei, não sei se a galera lembra aí, de uma animação chamada o Galinho Tiquiliro. No Galinho Ah, Tiquiliro, a sim, gente sim. tem lá um peixe que ele tem, Tem um né? Ele usa um peixonauta também, né? escafandro. O peixonauta também. O peixonauta ele tem uma roupa meio de astronauta, porém do mar, né? E o Aham. Tiquiliro tem um peixe que ele tem um escafandro e lá dentro tem água. Vamos ver o que aconteceu aí. A gente estava no papo aí, empolgado aí com o Léo lá do Mundo dos Mascotes e caiu. Caiu, hoje foi o dia dos contratempos aí, mas vamos aguardar aí a retomada aí, o Léo chamar aí que a gente vai retomar aí então esse contato com ele. Tá aí o Léo, ó, vamos lá. Vou dar o ok aqui. Vamos dividir a telinha aí, estamos aguardando aí o ok para a gente retomar aí e aí finalizar. Belezinha. Estamos Agora de sim, volta. Léo. Hoje é o dia Estamos dos de contratos, volta. mas tudo O bem. Instagram, o Instagram derrubou, mas ele é assim mesmo. O Instagram Dessa vez a gente geralmente não teve passa um culpa tempo, nenhuma. a gente falou demais, ele vai e derruba. Tá certo. Tá aí o Jamilton, grande ilustrador aí também, já participou aí também com o replay. Um abraço aí. Hoje está ligado ao marketing Sim, e a história do Uberaba Esporte Clube. Ele com o Rui Trida e o Luiz Molinar aí, resgatando a história aí do Uberaba. Ô, Léo, falando em Uberaba, o mascote sim, do Uberaba, que é o Zebu, foi também uma inspiração do Mangabeira, porque aqui é a capital do Zebu, né, tal, aquela história toda, a cor vermelha. Mas você até certo. passou recentemente uma charge aí que você achou, e por coincidência você até comentou os times vermelhos de antigamente. Você achou uma charge que o Uberaba está representado como o Diabo Rubro, né? Isso, exatamente. É coincidência eu ter achado essa charge, porque eu estava buscando uma informação sobre o Independência, né? A gente trocando informações, eu perguntei lá se o Independência, Independente. que é do Amador, era aquele profissional que disputou, né? Uhum. O campeonato, e você confirmou e tal. E eu procurando uma informação do Independência, acabei encontrando essa charge que é de 1945. Agora, o interessante é que o Mangabeira, ele criou os 7 primeiros mascotes, né, que foi do campeonato de 1945,
por coincidência, foi o primeiro ano que o Uberaba disputou o Campeonato Mineiro. Então, assim, numa feliz coincidência, o Uberaba disputou o campeonato, entrou no campeonato da capital, né? Porque ele tinha um campeonato da LUF. Ele entrou Exato. no campeonato da capital e aí ele pôde entrar no mesmo ano que o Mangabeira criou os primeiros mascotes mineiros. Foi uma feliz coincidência aí. E aí ele sugeriu o Zebu, né? Porque já era lá, a capital do Zebu já era forte o Zebu, a questão em Uberaba, né? E essa charge que eu encontrei, o Mangabeira fez isso em agosto. Essa charge ela é de dezembro. Então, Ó, assim, a gente sabe que antes do Mangabeira criar a questão ali do Zebu, a gente já tinha o apelido Diabo Rubro para o Uberaba. Então, pode ser que tínhamos já alguma representação, a gente tem aí alguma representação de alguma charge antiga com o Diabo Rubro. Mas, nesse caso, essa charge que eu encontrei é de 1945, ou seja, o mesmo ano, porém é de meses depois. Né? O Mangabeira criou em agosto e a charge é de dezembro. Mas é bacana ter encontrado essa charge, que é uma representação que eu não tinha, assim, né? Do Uberaba como o Diabo Rubro, de fato, né? como a gente falou, né? Ainda levou um tempo para entrar para ser adotado, para pegar esse Zebu que hoje é oficial aí. E Exatamente. E o Uberaba, se não me engano, foi o primeiro clube do interior a disputar com os times da capital, bateu o pé que queria jogar o campeonato estadual com os times da capital. Ô, Léo, e você falou aí Sim. do Independente, na verdade, o Independente que foi o time que eu citei, que é um dos times mais tradicionais aqui do futebol amador, que, como a gente citou, já disputou o Campeonato Mineiro da primeira divisão. E o Independente, quando eu fui fazer Uhum. mais de uma ocasião assim, qual que é o mascote do Independente? Perguntava para o presidente daquela gestão, tal, nunca teve, era chamado de time cadete, né? Que a gente testou, que é por causa das cores azul, né? Azuis, o uniforme dos cadetes do Exército. Tinha um apelido de tremendão, mas mascote não tem, não tem. Até a gente representou como um estudante, né? Porque teve uma época também que o Independente era chamado de time dos estudantes, mas não tinha aquele mascote oficial. E o Léo, a gente nesse bate-papo prévio que a gente teve na semana passada, ele falou: mas o Independente é esse, aquele? É. Então o Mangabeira também já criou, eu não sabia, eu ignorava totalmente. O Léo desmembrou isso aí. Fala pra galera qual é o mascote que o Mangabeira criou para o Independente de Uberaba. Exatamente. E o Mangabeira ele é muito sagaz. Ele tinha não só essa coisa de pegar diversos elementos para sugerir um mascote, mas ele tinha uma característica também, que era de não repetir os mascotes dentro de uma mesma competição. Pelo menos essa é uma conclusão, diante dos achados, uma conclusão que eu acabei tendo assim, e que eu até procuro difundir. Se alguém tiver algo diferente, a gente acaba descobrindo, por isso eu acho bom difundir mesmo. Mas eu acabei notando isso. Então, dentro do Campeonato Mineiro, ele não repetia. Tanto é que tem uma charge do Galo conversando, que é do Atlético, né? Conversando com outro mascote que o Mangabeira sugeriu para o Tupi de Juiz de Fora, que também já era Galo famoso há muito tempo, só que ele escolheu um Coati. Um Coati para o Tupi de Juiz de Fora. E nessa fala, em uma das charges, esse Galo fala claramente com o Coati: olha, Galo sou eu, ouviu? Então essa é uma prova assim, bem clara de que o Mangabeira falava: olha, eu vou escolher um e eu não vou usar esse mesmo para outro. Né? Então, Exato. no caso do Independente, ele escolheu um búfalo para simbolizar o Independente. Né? Porque ele falou assim: olha, eu já escolhi para um time de Uberaba o Zebu. Eu não posso repetir Zebu. Né? Então eu vou colocar uma outra raça. Então, às vezes, ele colocava até uma espécie parecida, mas ele pegava uma outra raça. Era o caso, por exemplo, Periquito, era o Bela Vista, né, de Belo Horizonte, e o Uberaba já era o Papagaio. Então ele procurava fazer essa diferença, deixar bem pontuada essa diferença. Ele tinha uma justificativa, né? Que além de ter também a questão dessa cultura bovina muito forte, né? Que o Zebu também tem, ele falou assim: olha, o que é o independente? O que é essa coisa? O que é ser independente? É você não ter limites. Então eu vou pegar um búfalo que não respeita a cerca. Né? O búfalo ele não respeita a cerca, ele sai quebrando tudo. Foi Então, uma ótima ele sacada. escolheu o búfalo aí.
uma grande genialidade aí do Mangabeira, né? Depois o Léo me mandou essa chave, nós vamos reproduzir aí nas redes do Replay. E vou entrar em contato aí com os atuais membros aí da diretoria do Independente para ver se eles recordam, se não recordar, acho que através dessa evidência do Mangabeira, para eles oficializarem aí o Búfalo, que eu achei, aliás, um mascote interessantíssimo. Recentemente nós tivemos esse nacional itinerante aí, que tivemos, quando ele estava instalado em Nova Serrana, que é a terra do calçado, adotou o Búfalo, né? Mas o Independente tem muito mais tradição, viu, Rei? Com certeza. Exatamente. E fica aqui já, desde já, né? Caso o clube queira oficializar, precise de um ilustrador, estamos aí para fazer uma revitalização do Búfalo também. Muito bacana. Ô, Léo, eu vou te agradecer aí pela participação, pela atenção que você teve. Quero elogiar seu trabalho, primeiro pelo seguinte, são poucos que fazem esse tipo de trabalho. Quando eu fui fazer esse resgate aí da história, tive muita dificuldade, porque tem que vasculhar, tem que pesquisar. Estamos aí com o exemplo do Rui Trida, que está com o almanaque para ser lançado. A cada vez que eu falo com ele, ele fala, rapaz, eu ia lançar, mas eu fui buscar mais uma informação e tal. Ou seja, esse tipo de trabalho... O que acontece comigo? Exatamente, o que você faz é trabalhoso, é dispendioso, então merece todos os elogios. Não só pelo seu talento, mas pela sua dedicação aí de ir atrás das fontes. E fica aí o espaço aí para você mandar o seu recado, sua despedida aí. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Aproveitar esse espaço aí das considerações finais, né? Para fazer o agradecimento aí, Wagner, pelo convite, né? De fazer a live. E também já deixar de público aqui, se eu não falei, se um dia eu não falei para você ou publicamente, deixo público aqui a minha parabenização ao seu trabalho também, que é um grande trabalho que você faz, porque não é fácil. Você trabalha com a questão do amador, que é muito difícil, né? Quase não tem recurso ali. Você trabalha com a questão dos mascotes, né? Que também que eu sei que é um trabalho árduo, um trabalho difícil. Esse resgate cultural dos mascotes, você faz isso muito bem em Uberaba, né? E você trabalha com o jornalismo, que a gente sabe também que é uma carreira difícil, né? Ainda mais em hoje tempos de fake news, onde a gente faz todo um trabalho bem apurado, levando boa informação para as pessoas, e às vezes eles acreditam, né, algumas pessoas caem aí, acreditam, seja por uma falta de informação, né, enfim, ou por ser enganado mesmo, eles acabam caindo nessas fake news aí de WhatsApp, e muitos outros que às vezes não tem nem fonte, e infelizmente é um caso que acontece muito no nosso país. Mas a gente persiste, a gente é jornalista, acredita no jornalismo e faz esse trabalho. Então eu parabenizo aí seu trabalho também com o Jornal Replay, com as grandes reportagens que você faz aí. Isso que você fez aí, apurando a história do amador em Uberaba, é uma coisa que eu já pensei em fazer aqui no Vale do Aço, aqui na minha cidade, Coronel Fabriciano. Realmente é um trabalho árduo e merece o respeito aí. Então fica o meu agradecimento aí, não só pelo convite, mas também os meus parabéns no seu trabalho aí, que é um trabalho fenomenal que você faz aí. Léo, só me veio aqui um parênteses, eu já estava encerrando, mas vou só puxar aqui pela memória, porque você comentou aí essa questão das fontes, né? Igual que quando eu, entre aspas, desmenti alguns campeões de um ano, eu apresentei evidências, não foi porque eu quis tirar um título de um e dar para outro. E, como a gente falou, são poucos que fazem esse trabalho. O Rui está fazendo aí esse almanaque do Uberaba. Eu não vou me recordar, não sei se você se lembra, o autor que fez o almanaque do Vila Nova. Você chegou a ter acesso a essa obra? O almanaque do Vila Nova eu não tive acesso, mas, se eu não me engano, o autor, que é um historiador do Vila também, né? Se eu não me engano, ele também chama Wagner. Se eu não me falha menor. Não é isso? Eu acho que é Wagner também. Já troquei algumas informações com ele, sempre quando tem uma dúvida relacionada ao Vila Nova, que ele faz questão de frisar, inclusive, né? Se vocês aí que acompanham o futebol, acredito que muitos sabem, mas se não sabe, tem que saber que o Vila Nova é escrito com 2 L's, tá? Se for com um L só, é o Vila Nova de Goiás, e é um sacrilégio escrever Vila Nova com um L só. Então o Wagner, ele gosta de frisar muito bem isso aí,
Vila Nova de Minas Gerais é com 2 L's, tá bom? É uma Só curiosidade aí Vila de bacana. Uberaba com um só. Aqui também tem um Vila Nova com um só. Exatamente, de Uberaba, né? Mas temos aí o de Vila Nova é o tradicional que tem 2 L's aí. Ele faz questão de ressaltar isso e eu sempre gosto de lembrar também para as pessoas aí. Beleza, Mas é Léo. muito bacana o Léo, trabalho que valeu, ele faz obrigado também. aí. Um abraço aí a todos que acompanharam aí também, o nosso abraço. Meu muito obrigado e o replay sempre de portas abertas aí. Fique com Deus, bom trabalho aí na sua retomada aí na sua É isso semana. aí. Aqui, Acessem portas lá o abertas. canal Mundo dos Mascotes. Acessem o canal Mundo dos Mascotes. Muita curiosidade. Eu vou falar sobre o Mangabeira também, preparando aí um vídeo bacana sobre a história do Mangabeira, sobre a origem desses outros mascotes. Então fica ligado no canal, se inscreve lá no canal Mundo dos Mascotes no YouTube. Beleza, Léo. Um abraço, fique com Deus. Valeu, galera. Até Um a abraço, com próxima. Deus e até mais. Tchau, Valeu. tchau.